Olá, boa tarde. Em evento em São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, falou sobre a importância do Banco Nacional de Precedentes para combater o excesso de processos na Justiça e, dessa forma, criar um ambiente seguro. A segurança jurídica para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, um dos eixos da gestão do ministro Fux, é também um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, homologa acordo entre União e município de São Paulo pela posse do Campo de Marte. Superior Tribunal de Justiça envia processos contra ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, para o primeiro grau, após renúncia dele ao mandato. Para o ministro, caberá à Justiça Estadual e não mais ao STJ decidir sobre os fatos investigados e os pedidos formulados nos autos. E ainda a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União inaugura novas instalações. A Justiça do Distrito Federal autorizou a prisão, hoje pela manhã, de um estudante de 20 anos suspeito de planejar um massacre em uma escola pública. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol. Carol, que já está no telão aqui com a gente. Boa tarde para você. Bom, parece que essa prisão ela faz parte de uma operação bem maior, é isso mesmo? Isso mesmo, Rafaela. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a prisão desse estudante de 20 anos faz parte da segunda fase da Operação Shield para reprimir atos graves de violência, inclusive massacres escolares. Os policiais civis da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos cumpriram hoje mandados de buscas no apartamento onde o estudante mora, na Asa Sul. Ele é um dos suspeitos que estariam planejando ataques a uma escola aqui no Distrito Federal. Segundo policiais, ele confirmou fazer parte de grupos nazifascistas e antidemocráticos. Entre os objetos encontrados na casa do estudante estão aparelhos celulares com material pornográfico infantil e também uma arma airsoft. A prisão e as buscas foram autorizadas pelo plantão judiciário e essa operação faz parte de uma cooperação policial internacional de inteligência entre Brasil e Estados Unidos. Rafaela. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Carol. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, voltou a defender o respeito aos precedentes judiciais como uma forma de combater o excesso de processos na justiça e criar um ambiente seguro, sobretudo nos negócios. A segurança jurídica para melhorar o ambiente de negócios no Brasil é um dos eixos da gestão de Luiz Fux. O ministro participou de um seminário sobre o tema realizado em São Paulo. Ministros, desembargadores, empresários e juristas participaram do seminário. O evento, que aconteceu em São Paulo, foi organizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados em parceria com a Câmara de Mediação, MEDIARB. Um dos temas do debate foi a mediação na resolução de conflitos, prática que tem ajudado na redução de tempo e custos de processos. Hoje o nosso Código de Processo Civil estimula a mediação e arbitragem como uma forma de evitar que as demandas sejam levadas ao judiciário. Em menos tempo, as partes dão as mãos, resolvem os litígios, restauram a paz, crescimento e paz econômica. Segundo especialistas, houve um aumento no número de casos de mediação durante a pandemia. Os tribunais de justiça, e eu posso falar também pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que criou um projeto trazendo os mediadores para os micro e pequenos empresários. E eu fiz parte desse projeto. Representantes da iniciativa privada fizeram críticas às constantes mudanças na legislação e falaram da necessidade de se ter uma segurança jurídica para o desenvolvimento econômico do país. Para as empresas expandirem, investirem, trazer investidores estrangeiros ou exportar, nós precisamos ter um Estado, uma seleção, uma legislação estável, perene.
Hoje nós sabemos que há publicações diariamente de novas legislações, um emaranhado legislativo que deixa as empresas em segurança. É necessário que a legislação hoje ela seja modificada, dando um período de transição para o empresário se adaptar, respeitar o princípio da interioridade, da irretroatividade da lei, não pode ser surpreendido com uma legislação nova. Durante o encontro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, falou da importância do Banco Nacional de Precedentes e da jurisprudência para a segurança jurídica. As partes, conhecendo os precedentes, elas evitam a litigância frívola, um demandismo, e, ao mesmo tempo, as decisões passam a ser isonômicas, né, para casos iguais, a jurisprudência igual. E, além disso, segurança jurídica que traz previsibilidade sobre aquela questão jurídica que é uniforme para todos os casos que estão tramitando no judiciário, que veiculam a mesma pretensão. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, homologou um acordo entre a União e a Prefeitura de São Paulo pela posse do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A disputa pelo espaço na Justiça já durava mais de 60 anos. O acordo prevê que a área do aeroporto Campo de Marte e outras dependências administradas pela Aeronáutica sejam definidas como propriedade da União. A parte do imóvel que não está ocupada vai ser devolvida ao município. A indenização devida pelo governo federal foi estipulada em quase 24 bilhões de reais, valor equivalente ao saldo devedor da dívida consolidada em janeiro deste ano. O Campo de Marte é disputado na Justiça pela União e pela Prefeitura de São Paulo desde 1958. O terreno pertencia ao município, porém, por se tratar de um aeroporto, o governo federal deveria administrar e arcar com os custos, o que não acontecia até então. O espaço está na lista de concessões à iniciativa privada aberta pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que está em fase de consulta pública. O compromisso entre as partes foi assinado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O acordo é um dos maiores já firmados pela União no Supremo Tribunal Federal. Ao homologar o acordo, o ministro Nunes Marques, relator do caso, defendeu que a solução pacífica dos conflitos deveria ser regra para os processos, em especial para questões de difícil solução. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional decisão do Tribunal de Contas da União que havia desobrigado estados e municípios de destinarem percentual mínimo de recursos complementados pela União via precatórios para pagamento de professores. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Durante o período de 1998 a 2006, houve um erro de cálculo referente ao repasse de verbas da União para os demais entes federados. A discussão acabou no Poder Judiciário e a União foi condenada a repassar, por pagamento de precatórios, a diferença aos estados e aos municípios que ingressaram na Justiça. 60% destes recursos recebidos a título de complementação da União no Fundef estavam vinculados para pagamento dos professores da educação básica. Mas uma decisão do Tribunal de Contas da União, embora tenha reafirmado que os recursos são da área da educação, desobrigou os estados e municípios de vincularem esse percentual mínimo apenas para pagamento de professores. O Partido Social Cristão acionou o STF para reverter a decisão do TCU. A análise do caso se deu no plenário virtual. O ministro relator, Alexandre de Moraes, destacou no voto que a vinculação dessas verbas poderia ter um impacto negativo nos orçamentos municipais quando os recursos se esgotarem. E nesse ponto, a conclusão dele foi acompanhada à unanimidade pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF destacou que as verbas, de toda forma, devem ser utilizadas exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. O Supremo Tribunal Federal decidiu que servidor público admitido sem concurso antes da Constituição Federal de 88 não tem direito a novo plano de cargos, carreiras e remuneração. O caso foi julgado em plenário virtual.
Os ministros analisaram o recurso apresentado pelo governo do Acre contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve o enquadramento de um servidor da Secretaria de Fazenda Estadual no plano de cargos, carreiras e remuneração. O Estado afirmou que o servidor ingressou no órgão público antes da Constituição, sem se submeter a concurso público e, por isso, não era efetivo do quadro. Segundo o governo do Acre, o servidor não teria direito à promoção. O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, concordou com os argumentos e citou tese de repercussão geral firmada pelo STF em outubro de 2014. Moraes ressaltou que nem mesmo os servidores considerados estáveis pela Constituição, por atenderem a critérios recepcionados pela Carta, como estar há pelo menos 5 anos sem interrupção no cargo, têm direito a fazer parte do novo plano de cargos, muito menos quem não atende a esses critérios. Por unanimidade, os ministros concordaram com o relator e entenderam que a inclusão ao novo plano de cargos viola a Constituição. E você vai ver a seguir, seminário O Brasil em Transformação. É realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Está de Casa Nova. Os detalhes você confere em instantes. Voltamos já. Me lembro da TV Justiça desde o seu início. Quantas vezes eu não assisti aquele programa Grandes Julgamentos, que para mim sempre foi o preferido. Quantas sessões do TSE, do Supremo Tribunal Federal, nós não acompanhamos do escritório, nos ajudando a não precisar ficar lá dentro da sessão acompanhando os julgamentos. Então a TV Justiça sempre teve uma relevância muito grande para o mundo jurídico, especialmente para a advocacia. Sempre foi uma ferramenta que nos ajudou muito nos nossos trabalhos, na realização, na efetivação da advocacia e dos direitos. Aconteceu na manhã desta terça-feira a cerimônia de inauguração das novas instalações da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Na manhã desta terça-feira, ocorreu a cerimônia de inauguração das novas instalações da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União, a ENAJUM. Ocorreu ainda a abertura do 2º seminário Brasil em Transformação para os Magistrados da Justiça Militar da União, que contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, e do ministro-presidente do STM, Luiz Carlos Gomes Matos, além de outras autoridades do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube do STM e termina na quinta-feira. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o ministro do Superior Tribunal Militar, Joseli Parente Camelo, que é diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, ministro, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, nossos telespectadores do Jornal da Justiça, primeira edição. É um prazer e é uma honra muito grande estar aqui neste momento participando deste jornal. Prazer é todo nosso, ministro. E hoje é um dia especial para a Justiça Militar, né? Tivemos a inauguração da escola e temos também o Seminário Brasil em Transformação. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desse evento. Vivemos um momento muito importante. É a concretização de um sonho de muito tempo, o primeiro tempo da nossa escola. E este seminário, antes eu gostaria de preliminarmente mostrar um pouco do que somos a nossa escola. Como todas as escolas da magistratura, nós temos os nossos cursos de formação inicial, cursos de vitaliciamento, cursos de continuados, cursos de formadores, de novos instrutores. E nesse contexto, então, no contexto desse curso de formação continuada, é que entra o Brasil em Transformação. Uhum. Então, a Escola Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar, né? Então, nós buscamos aprimorar, aperfeiçoar
as capacidades de nossos juízes e até mesmo criar novas capacidades. Então, nessa fase que nós estamos, nessa formação continuada, então nós buscamos a transformação do nosso magistrado. Então, nós temos, então, seminários desde discussão da ética, do conhecimento do jurisdicionado, da parte jurídica propriamente dita, do conhecimento da nossa instituição, da instituição militar. Nós temos essa oportunidade, neste seminário, de conhecer como anda o nosso mundo, qual a conjuntura, qual a geopolítica, porque nós estamos num mundo em transformação. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de ter uma brilhante palestra do nosso vice-presidente, onde ele mostrou tudo isso, como ele mostrou que nós passamos por uma transformação muito grande em 1988, com a queda do Muro de Berlim, onde dividiu-se o mundo, né? E hoje estamos com essa dúvida: qual será o nosso futuro? Então, ele passou por todos os diversos fases do conhecimento, falou um pouco das nossas relações internacionais, falou da nossa economia, falou da nossa geopolítica, e nós vamos ter a oportunidade de, nesse seminário, ouvir dos seus especialistas, inclusive de seus ministros, presidentes de empresas, vamos ter a oportunidade de conhecer qual a realidade deste momento. Tivemos uma palestra com o presidente da Petrobras, extremamente explicativa da situação por que estamos passando. À tarde teremos o nosso astronauta, que virá falar da ciência e tecnologia. Teremos também o secretário de Telecomunicações, que vai nos trazer vantagens do 5G, para que nós tenhamos conhecimento sobre essa matéria. Amanhã falaremos sobre economia, um representante do Ministério da Economia estará aqui conosco. O nosso Procurador-Geral da República, doutor Aras, vai falar dos nossos desafios, das perspectivas nossas da Justiça Militar. Na parte da tarde, o Ministério da Defesa vai nos apresentar os seus projetos, né? O que é que tem de projeto, o que é que as empresas estão pensando na área de defesa. Teremos também uma apresentação, em seguida, do nosso ministro da Saúde, falando sobre como foi enfrentado esse problema da Covid, como serão enfrentadas novas crises que, porventura, venham aparecer. E, no último dia, teremos, então, o ministro das Relações Exteriores, o ministro França, o nosso chanceler, nos trazendo uma visão geral de como andam as nossas políticas, o nosso relacionamento com o resto do mundo. E, para finalizar, teremos uma palestra extremamente importante para nós que somos da Justiça, do Judiciário. O ministro Ives Granda vai nos mostrar quais são os desafios do Judiciário no momento desse mundo em transformação. Vai falar sobre esse momento em que vivemos, em que somos muito criticados, porque muitas vezes entramos na área consideram que entramos em áreas de outras instituições. Então, esses desafios todos serão apresentados pelo ministro Ives Gandra, né? Então, assuntos eu acho caros que a toda a sociedade brasileira e assuntos de interesse da sociedade de operadores do direito. Não é um seminário voltado somente para os integrantes da Justiça Militar, né, ministro? Ele pode ser acompanhado pelo Exatamente. YouTube. Então, esse especificamente é interesse de toda a sociedade. Mas para os nossos magistrados, ele traz uma importância muito grande, porque, naturalmente, os nossos magistrados vão jogar em cima da Constituição, em cima das nossas leis, em cima da sua consciência, mas ele tem que ver o envolvimento das suas decisões perante a sociedade, no meio social. Ele tem que conhecer como anda o Brasil, como anda o mundo, qual é a conjuntura. Então, é o que eu digo, nós até fizemos um trabalho muito interessante, estamos ainda concluindo, junto ao UNB, para a gente desenvolver uma grade curricular, justamente para que a gente tenha a oportunidade de capacitar os nossos magistrados para o exercício de sua função. Alguns trazem algumas capacidades em si mesmos, já têm, outros nós precisamos desenvolver, outros precisamos melhorar. E isso nós estamos trabalhando nessa
parte da grade curricular. E sobre esse relacionamento com a sociedade como um todo, é muito importante que a sociedade conheça o nosso papel, conheça o papel da Justiça Militar. E esta nossa escola de magistrados vai dar a oportunidade de termos esse contato com a sociedade, com outras áreas de atuações, com outras instituições, que certamente esse intercâmbio vai trazer realmente uma melhora para os nossos magistrados e para os nossos jurisdicionários. Ok, ministro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? A Justiça Militar, que é a mais antiga do Brasil, que bom dar mais visibilidade. No dia 1º estaremos completando 214 anos, no dia 1º de abril. Olha aí, tá vendo? Muito obrigada 214 anos. pela entrevista, parabéns, sucesso no seminário, viu? Um abraço, boa tarde para o senhor mais uma vez, tchau, tchau. Agradeço muito aí a atenção de toda a equipe do Jornal da Justiça, da primeira edição. Obrigada, ministro. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco. O Superior Tribunal de Justiça envia processos contra ex-governador do Tocantins para o 1º grau após a renúncia do mandato. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já já. Numa sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. O portal do Tribunal Superior Eleitoral lançou uma nova ferramenta, autoatendimento do eleitor. Por lá, é possível se alistar, regularizar e atualizar a situação cadastral na Justiça Eleitoral. A página permite ainda a impressão do título de eleitor, o acesso a informações como o local de votação e até a alteração do domicílio eleitoral. E você também pode acompanhar o andamento dos seus pedidos, tudo online. O site é esse que aparece aqui na sua tela. O Superior Tribunal de Justiça vai enviar os processos contra o ex-governador do Tocantins para o 1º grau, após ele ter renunciado ao mandato. O ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, determinou a remessa para a primeira instância da Justiça Estadual dos processos e das investigações criminais relacionados ao ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que estavam em trâmite na Corte. A decisão ocorreu depois de renúncia do político à chefia do governo estadual no dia 11 de março. Ele já estava afastado do cargo por decisão do STJ. As investigações contra o ex-governador apuram, entre outros fatos, um suposto esquema para recebimento de vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde dos servidores públicos e à formação de estrutura para a lavagem de ativos. Ao determinar a remessa dos processos à Justiça Estadual, o relator negou o pedido do Ministério Público Federal para que as investigações continuassem a cargo da Polícia Federal. Para o ministro, caberá à Justiça Estadual e não mais ao STJ decidir sobre os fatos investigados e os pedidos formulados nos autos. Mauro Campbell destacou que as apurações ainda estão no início e sequer chegaram à fase de instrução, não havendo justificativa para permanecerem no STJ. Também devido à renúncia, o relator revogou a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, mas preservou as demais medidas cautelares, cuja manutenção deve ser reavaliada pelo juízo de 1º grau. Em outro julgamento, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão que impedia a redução de pedágio por falta de conservação de rodovias federais. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que impedia a redução de tarifa de pedágio cobrada por uma concessionária de trechos de rodovias federais na Bahia
que não teria feito os investimentos previstos no programa de concessão para execução de serviços de manutenção viária. O processo teve origem quando a empresa entrou com ação contra a aplicação da redução tarifária pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A sentença estabeleceu que a agência reguladora não deveria punir a concessionária por eventual inexecução de serviços de conservação e melhoria das rodovias, antes da conclusão da primeira revisão quinquenal do contrato de concessão. A NTT requereu efeito suspensivo dessa decisão, o que foi negado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No STJ, o ministro Humberto Martins ressaltou que a suspensão da aplicação do desconto de reequilíbrio na tarifa de pedágio implica impedir a regular execução do contrato de concessão em prejuízo dos usuários das rodovias. Ele ainda observou que a composição da tarifa de pedágio segue critérios que nada têm a ver com a aplicação de penalidades administrativas por descumprimento de obrigação contratual. Segundo o presidente do STJ, o valor da tarifa pública deve ser consequência direta do serviço oferecido ao usuário. A determinação do ministro Humberto Martins é válida até o trânsito em julgado da ação principal. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã, 12h30. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.